Já pensou em comprar um veleiro para chamar de seu? Essa decisão envolve muitas coisas e às vezes pode exigir mais do que você está preparado para dar. É por isso que hoje nós vamos falar do lado obscuro de uma decisão assim. Bem-vindos a bordo! Eu sou a Marina, esse é o Michel e nós moramos no mar. Estamos transformando um veleiro abandonado em um portal para novas aventuras. Quer embarcar na nossa casinha flutuante? Vem com a gente! Vem! Essa semana tivemos um pequeno probleminha com o nosso microfone externo. A gente já está providenciando a devida manutenção, mas não quisemos deixar de postar essa semana por conta disso. Afinal, esse vídeo tem muito conteúdo bacana. No episódio 78, nós falamos sobre projetos de vida e sonhos. E a gente sabe que o sonho de muita gente aqui do canal é comprar o seu veleiro. O problema é que sonhos grandes trazem incertezas e medos proporcionalmente grandes. Por isso nós colocamos uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Se você não segue, aproveita e já segue a gente por lá. Nós recebemos vários relatos e perguntas muito interessantes sobre o assunto e agora nós vamos responder cada uma delas. Nós vamos responder as perguntas individualmente, mas na verdade a gente encontrou uma resposta que poderia servir para todas essas perguntas. Então assiste até o final para saber o grande motivo que ficou acima dos nossos medos e nos fez mudar de vida. A gente pegou todas as perguntas que a gente recebeu, dividiu em tópicos e a base central foi o momento de compra do barco. Então vamos começar com o pré, o momento da decisão. Comprar um barco e principalmente a decisão de morar a bordo é uma mudança de vida muito grande, né? E se morar a bordo não for bem aquilo que você esperava? Esse é um risco que você pode correr, sim. Afinal, você está se preparando para isso, você vai acabar investindo um valor muito grande, fazendo várias decisões, só que você não vai saber até você não tentar. Você pode tentar antes de efetivar a compra desse barco, talvez alugando algum barco, fazendo um charter, passando o maior tempo possível em algum outro barco, apesar de que não vai ser a mesma coisa do que o barco que você comprar. Mesmo que você teste um barco que seja o mesmo modelo, igualzinho com o que você vai comprar, cada barco tem as suas diferenças, tem peculiaridades que podem afetar a forma com que você vai morar a bordo ou utilizar esse barco para um final de semana ou não. Então, o melhor seria testar o máximo possível, mas você só vai saber o final efeito que isso vai ter na sua vida quando você realmente comprar o barco, se mudar para ele. E pode realmente acontecer isso de você se mudar ou comprar ele para o final de semana para utilizar e se arrepender dessa compra. O lado bom é que você ainda tem um bem que você pode vender ele e começar do zero, outra coisa, outros planos. Então pode sim acontecer, mas se acontecer você pode mudar de rumo. E será que eu vou conseguir me manter financeiramente? Essa é uma preocupação muito frequente que a gente vê e também é uma preocupação muito nossa, né? Pagar marina, pagar manutenções do barco, como é que você vai saber? Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de tirar um tempinho para agradecer aos nossos apoiadores, que é muito importante para o canal seguir produzindo conteúdo e é muito legal de ver toda semana a nossa tripulação crescendo. Então, muito obrigado a vocês. Essa dúvida de se manter financeiramente, eu acho que a gente pode relacionar muito em terra. Por exemplo, se a gente vai se mudar de um apartamento para uma casa, existem também as mesmas dúvidas. Se eu vou poder continuar mantendo aquela casa que é maior do que o que eu já estava acostumado com o apartamento. Ou então até se mudar de cidade. Será que eu vou mudar de cidade e eu vou conseguir manter esse meu novo ritmo de trabalho com um novo custo de vida? Eu acho que uma coisa muito importante de enfatizar é que você tem que ser realista com as suas economias e com a sua renda. Em tudo na vida a gente tem que ser conveniente com a forma como a gente balanceia as coisas. E que não quer dizer que se você não tem no momento a renda para adquirir o barco dos seus sonhos, não quer dizer que você não possa adquirir um barco que vai te dar um preparo para você chegar lá no futuro. E quando eu quiser um filho, será que vai dar para criar a bordo? Tem muitas famílias que moram a bordo, até com mais de vários filhos. Já lemos histórias sobre barcos que têm 9 crianças a bordo. Então é realmente uma preocupação pertinente. Com relação à criação, por exemplo, tem várias opções, principalmente agora. Eu acho que a tendência disso é aumentar conforme a tecnologia melhora. Tem tanto a opção de homeschooling, que é uma coisa muito bacana que a gente vê muito entre as famílias que estão criando os filhos a bordo, mas é claro que você também não precisa descartar a opção que é de manter o seu filho indo para uma escola, manter a educação dele
só estando com seu barco ancorado próximo a uma cidade, e isso já resolve. E isso você tem que levar em consideração, porque vai afetar em toda a sua rotina a bordo, né? Porque você vai ter que pensar como é que vai ser feito essa educação. Se vai ser realmente o homeschooling ou você vai ser pela internet. Se for homeschooling, alguém a bordo vai ter que focar mais nas crianças ou dividir esse papel e tudo mais. Ou se vai ser realmente pela internet, como está acontecendo agora. Ou então tem até casos que você pode ficar um ano durante o ano escolar em uma cidade, e aí durante as férias você se movimenta para algum outro local, a criança vai na escola naquele outro local, e isso é possível. Já existem famílias que fizeram isso, e a criança foi estudando cada ano em um país ou uma cidade diferente. Então é uma possibilidade também, só que você vai ter que remanejar a forma com que você viaja, a forma com que você vive a bordo, baseado nisso. Afinal, a prioridade é das crianças, né? Eu acho que agora eu cheguei na minha maior insegurança, que é a insegurança com relação a assaltos. Aqui no Brasil, acho que é muito relevante falar sobre isso. Esse é um tópico que influencia muito as nossas decisões aqui a bordo. Hoje a gente tem muitas ferramentas que a gente pode tentar se prevenir. Por questões de segurança a gente prefere tentar evitar alguns lugares. Porém, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, que tem lugares que são conhecidos aqui no Brasil por serem assaltados. E acontece muito em algumas regiões. E acabam culpando velejadores por pararem lá. Ele não deveria ter parado lá, mas na verdade a culpa não é do velejador que parou lá. Muitas vezes os velejadores precisam parar lá por questões de problema a bordo, ou simplesmente estão numa travessia muito grande e aí querem parar lá para dar uma descansada. Então não é culpa nenhuma do velejador precisar parar lá e ser assaltado. Lembrando que existem relatos de barcos que realmente foram assaltados, mas também existem muitos relatos de pessoas que foram assaltadas em terra e que assaltantes entraram dentro das suas casas, que se equipara também, é a mesma situação, a diferença só é o local onde você tá. Então esse é um risco que a gente corre em qualquer lugar, é triste, mas ninguém tá totalmente isento disso. O que a gente pode fazer é encontrar formas de se prevenir, se proteger e se fortalecer. Será que o tamanho reduzido do barco vai ser suficiente para trabalhar a bordo? Isso vai variar muito dependendo do seu trabalho. Se você é um jogador de futebol, não vai dar para treinar dentro do barco, muito provavelmente, mas isso não quer dizer que você não possa estar com o barco no local morando e ir treinar em terra e trabalhar em terra, seja lá qual for o seu emprego. Lembrando também que o barco é um espaço que pode ser adaptável. Então, por exemplo, se você é um arquiteto, os barcos não vêm com uma mesa para fazer um projeto arquitetônico, aquela mesa grande com a régua paralela. Os barcos não vêm com isso, mas isso não quer dizer que não exista a possibilidade de você adaptar o seu barco e colocar a sua mesa ou o que você precisa para o seu trabalho ali dentro. Então eu acho que a maioria dos trabalhos poderiam até ser adaptáveis nesse caso também. A gente vê muitas pessoas mais velhas aqui acompanhando o canal e tem uma preocupação que é constante, será que eu ainda estou na idade para comprar o meu barco, ou será que esse tempo já passou? Então, se você tem um pouco mais de idade, você às vezes vai precisar de algumas coisas a mais que uma pessoa mais nova não precisaria. Por exemplo, se você tem um pouco de dificuldade de mobilidade, até para entrar na cama pode ser difícil, que vários barcos, a entrada na cama você tem que entrar engatinhando. Então você precisaria talvez pensar um barco que tenha uma cabine um pouco maior, que você possa entrar de lado na cama, como se fosse uma cama normal de casa. Assim como outros fatores, até poder subir uma vela. Se você não tem a força suficiente para içar essa vela, você teria que ter uma catraca elétrica. Então acho que quanto maior a idade, maior seriam algumas ferramentas que você precisaria ter a bordo para te ajudar. Mas acho que não tem limite nenhum. E morar a bordo, ter uma mudança de vida para um barco, não quer dizer que você necessariamente vai ter que cruzar o mundo com ele. A gente vê muita gente que mora a bordo, pessoas mais de idade. Também tem as pessoas que já estão com mais idade e estão dando volta ao mundo porque já tem uma baita experiência com isso e estão se dando muito bem. E assim como tem pessoas de idade que moram no barco e tem uma vida super tranquila, o barco fica ancorado ou fica
na marina, eles têm ali o seu conforto e a sua tranquilidade. Agora nós vamos falar sobre as inseguranças na compra do barco, aquele momento que todo mundo espera, né? Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal, já deixar o likezinho no vídeo e compartilhar com aquele amigo que também pensa em ter uma mudança de vida, de repente nem só para um barco, mas até mesmo para uma van, para dar a volta ao mundo por terra, quem sabe, hein? As principais preocupações são com relação ao veleiro em si. Qual modelo? Qual tamanho? Novo ou usado? O momento de compra é o momento de você fazer decisões mais concretas, mas também é aquele momento em que você tem chance de cometer mais erros. Essa é uma pergunta que, na verdade, só você vai poder responder isso daí. Não adianta perguntar para alguém, porque são características muito pessoais de cada pessoa. Então, acho que a forma de diminuir as dúvidas e questionamentos com isso é realmente experimentar o máximo possível de barcos, fazer charter, aluguel, velejar com amigos, ou então realmente só visitar, ver os barcos que estão à venda, visita, olha, vê todas as possibilidades, possibilidades de problemas. Então acho que a melhor forma é realmente experimentar ao máximo para você chegar nessa decisão. É claro que mesmo para quem tem muito conhecimento, aquela insegurançazinha sempre fica. Isso é uma coisa que sempre tem em qualquer compra que você for fazer na vida. É um produto novo que você está adquirindo e você vai ter que testar ele para saber se ele realmente é tudo que você esperava. Isso faz parte. Uma pergunta muito legal que chegou aqui pra gente é se é a hora certa. Será que é a hora certa de você comprar o seu veleiro? Você está nesse momento da sua vida? Isso é muito relativo, mas eu acho que tem muito mais a ver com o seu planejamento. Você fez um bom planejamento financeiro, se você está com tudo já encaminhado para que isso funcione, com relação ao seu trabalho, com relação a como vai ser o seu futuro, então é esse preparo que vai te dar mais certeza de que é a hora certa. Eu concordo plenamente com o que a Marina disse. Eu acho que o planejamento é muito importante, porque a pessoa que pensa mais no racional nunca vai ser a hora de comprar o barco. E a pessoa que pensa no emocional vai ser sempre aquela hora, é a hora que tem que ser para comprar o barco. Então, mantendo um planejamento, você vai conseguir chegar num meio termo e saber realmente, ou o mais próximo possível, para não cometer um erro, se é a hora ou não. Então é importante passar pelas etapas de planejamento, você sentir que você está escalando naquela sua ideia para alcançar o seu objetivo final. Quando você chegar lá em cima, você já vai saber que você já vai se sentir naturalmente mais preparado para dar esse passo adiante. Certo, então, a gente já fez o planejamento, a pré-compra do barco, a gente fez a compra do barco, você caiu lá dentro dele e agora entrou na fase, no momento em que você vai realmente pegar a experiência com ele e se adaptar. E agora, o que você faz? Esse é o momento mais delicioso, aquele início do seu sonho onde tudo é perfeito. Peraí, na verdade nem tudo é perfeito, assim, né? A realidade nem sempre corresponde exatamente, aliás, muito dificilmente corresponde exatamente ao que a gente sonhou. Descobrir na pele o lado ruim da vida a bordo pode ser um pouco traumático para algumas pessoas, pode ser que leve algumas a desistir, ou pode ser que a pessoa pensasse que fosse muito mais complicado e tivesse tanto receio de fazer isso antes, com tantas preocupações, que na verdade quando foi fazer de verdade percebeu que nem é um bicho de 7 cabeças. Então, Michel, me conta aí, como é lidar com o medo do mar? Eu sempre fui apaixonado pelo mar, mas como toda paixão tem os seus perigos, né? E o mar, você precisa, na verdade, eu acho que o que tem que ter é respeito e não o medo. Acho que o medo é uma coisa que te puxa para baixo. No momento que você tem respeito por aquela coisa, você conhece os perigos e você sabe até onde você pode ir. É muito natural as pessoas terem o medo do desconhecido, mas é importante lembrar que a vinda para um barco é uma transição. Isso não quer dizer que você precisa se jogar no meio do oceano na sua primeira velejada ou coisas assim. É possível e até indicado que você tenha primeiro experiências iniciais para você ir se acostumando e começar a conhecer o desconhecido. Assim você vai evoluindo e criando um relacionamento com o mar. É importante você saber qual é o seu relacionamento e se conhecer também faz parte dos seus limites. Então você não vai se arriscar a uma experiência que pode ser traumática para você
Pra que fazer isso, né? E isso tudo já se relaciona com a próxima pergunta, que é o medo de fazer as suas primeiras travessias. É claro que esse medo existe, aquele friozinho na barriga, mas também serve a mesma coisa que eu falei, que é você ter as suas experiências e ir criando a sua confiança. Para as primeiras vezes também não tem problema nenhum você chamar alguém para te acompanhar nessa travessia, uma pessoa que tem mais experiência. Isso é muito bacana e é uma experiência que vai te render muito aprendizado. Nós recebemos uma pergunta bem curiosa aqui. E se eu comprar o veleiro e me cansar de velejar? Eu acho que é bem possível que isso aconteça, é talvez até mais comum do que a gente imagine. E aí tem duas opções. A primeira é que para morar a bordo, não necessariamente você precisa estar velejando. A gente já viu muita gente morando a bordo que fica com o barco paradinho no mesmo lugar e na verdade não veleja praticamente nunca. É até bem comum. E a segunda opção é que você pode vender o seu barco. Isso tá sempre em jogo, não precisa ter um barco para sempre. Você comprou um barco, aproveitou o máximo que deu, foi feliz com ele, se cansou. Talvez seja a hora de investir no próximo sonho. E se eu não me adaptar ao espaço do barco? Bom, isso é uma coisa que a gente pode falar, eu posso falar, certo, porque aconteceu com a gente. Quando a gente estava procurando barco, a gente não se atentou à altura dele, a gente viu todas as outras coisas dele e satisfaziam o que a gente queria, mas ele não satisfazia a minha altura. Ele era um pouquinho mais baixo do que eu, então aquilo acabou incomodando com o tempo. Ao primeiro momento era ok, mas como a gente estava morando todo dia, aquilo ali começou a atrapalhar. Então eu não consegui me adaptar aquilo ao espaço daquele barco. Então a gente teve que manter a calma e já começar a planejar para o futuro, saber que aquilo precisava ser mudado. Então a ideia era ter que mudar de barco. Então acho que o importante é isso, você saber qual é o problema, agir com calma e pensar à frente o que fazer. Essa foi uma preocupação que eu tive, porque antes da gente comprar o barco, apesar de eu ter concordado bem lá no início com a mudança, foi mais o Michel que se envolveu com isso. Ele que leu muitos livros, assistiu, acompanhou muitos canais, se informou muito melhor em sites, de todas as formas possíveis. Foi ele que se engajou mais com esse assunto. E eu me senti um pouco insegura. Será que na hora que a gente estiver realmente lá no barco, eu vou conseguir me adaptar? Para minha surpresa, a minha adaptação foi super tranquila, muito mais suave do que eu imaginava. E é claro que, como tudo tem os seus pontos positivos e negativos, eu achei que o balanço entre as duas coisas se encaixou muito bem dentro da minha forma de vida mesmo. Foi muito bom eu não ter me frustrado com isso, mas para outras pessoas isso pode sim ser uma frustração. A sua família, o seu parceiro, os seus filhos não se adaptem a essa mudança que foi tão boa para você. Muitas vezes morar a bordo ou estar no barco acaba afetando o seu relacionamento com a sua vida social. Será que a gente acaba ficando muito isolado? Pode ser que sim e pode ser que não. Isso é uma escolha muito opcional. No meu caso e do Michel, apesar de às vezes não parecer nos vídeos, a gente é muito introvertido, então a gente acaba se isolando mais. Isso às vezes é bem comum até entre pessoas que fazem vídeos, mas a maioria das pessoas consegue até explorar mais a sua vida social, porque imagina você chegar num local novo e poder conhecer pessoas com outras culturas, ou até mesmo sem chegar num local novo, porque as pessoas da sua volta vão estar mudando, vão ter veleiros vindo de outros lugares, outros países, você vai estar tendo acesso a pessoas que talvez você não teria se estivesse lá na sua rotina dentro de casa ou no seu condomínio. Então essa rotatividade é muito bacana, tem muita interação, a comunidade dos velejadores é muito unida, então se você chegar no lugar, com certeza você vai ser bem recebido, é sempre muito legal, sempre tem grupos que você pode participar, o pessoal faz churrasco, faz festas, encontros, é muito bacana e pode ser surpreendente se você acha que vai se sentir muito isolado a bordo. A gente nunca se sentiu assim. E se você tem o seu barco na cidade onde você tinha a sua vida em terra, a sua vida social pode continuar sendo a mesma que você tinha antes. E além disso, talvez você nem precise ir pra terra, porque na verdade todo mundo vai querer conhecer o seu barco e dar uma voltinha nele, então as pessoas é que vão ir até você. Michel, agora me conta como lidar com um modo de vida tão diferente de uma maneira sábia. Realmente, isso é uma mudança de vida muito grande e é difícil de você fazer isso de uma forma sábia, porque você acaba tendo muita liberdade no momento que você está
passando de morar em terra, trabalhar em terra, para morar num barco e trabalhar no barco, se esse for o seu caso. Então você acaba lidando com a liberdade que você tem no barco e você precisa saber e criar regras para você mesmo. Quando você aproveitar as coisas boas que o barco te dá, quando ter que trabalhar naquele barco com as coisas ruins que ele te dá, e também fazer o seu trabalho funcionar para que aquele seu sonho continue se concretizando, que não seja só um período de tempo que você foi para lá, aproveitou e aí acabou o seu planejamento porque você não conseguiu gerir essa liberdade que o barco te dá. Para você que esperou até o final, já comenta aí qual é o seu maior medo, se tá entre um desses tópicos que a gente falou. E agora nós vamos compartilhar qual foi o principal motivo que fez a gente superar todas essas coisas e investir realmente na nossa mudança de vida. Ou seja, a resposta master para todas as perguntas. Quando você vai fazer uma mudança de vida ou um plano muito grande, é muito importante que lá no início, no planejamento, você deixe muito claro para você mesmo que as coisas podem não acontecer como você imaginou. Então tem que ficar super natural que você pode mudar de plano, decidir parar aquilo que você estava fazendo e partir para um novo sonho. Se você comprou o barco, começou a velejar e percebeu que não é aquilo que você gostava, não é aquilo que você quer, morar a bordo ou realmente só ter um barco no final de semana, mas fique super tranquilo, você pode vender ele e partir para um novo sonho. Isso não significa que você falhou, significa que você tentou e percebeu que aquilo não era para você. Na verdade, na minha opinião, falhar é não ter tentado. Bons ventos e até semana que vem!